Bom, eu vim falar de uma coisa que é muito importante para um crítico de cinema. São os festivais de cinema. Aí você vai me perguntar, festival para quê? Para que serve um festival? O festival, na verdade, ele é, vamos dizer, uma porta de entrada para o mundo do cinema. Vamos dizer assim, a pessoa que organiza um festival, ela fica doida durante muito tempo, porque ela tem que organizar uma série de coisas, tem toda uma parte legal, tem a parte de financeira, né? Porque precisa captar recurso, tem que ter um espaço para exibir filme, tem que ter um espaço para hospedar as pessoas, tem que ter condição de trazer as pessoas que fazem os filmes, que estão concorrendo a prêmio, as pessoas que falam de cinema o ano inteiro, né? Os críticos de cinema, os jornalistas especializados. E tem jornalistas que eles não são focados especificamente para cinema, né? Como é o caso de críticos e colunistas. Mas você tem o jornalista do dia a dia, que muitas vezes está nesse tapete dos festivais, justamente para ver o que está acontecendo. Né? Você também tem os fotógrafos de agência, que é um outro tipo também de visibilidade. E aí, o que acontece no festival? Ele é para juntar, para unir toda uma categoria. Só que ele não é só para isso. O que ele faz, um festival de uma cidade, ele movimenta toda uma cidade. Por quê? Ele traz gente de fora. Não é só o pessoal que faz filme que vai estar nesse lugar. Você tem os convidados do festival, você tem o público que frequenta os filmes do festival. Alguns festivais, os filmes são gratuitos. E outros festivais, o público paga um ingresso. É óbvio que não é um ingresso que a gente costuma pagar normalmente para os filmes de circuito, né? São ingressos um pouco mais baratos. Mas você tem ambas os aspectos aí para que o público chegue nesses filmes. Não só de filme, o Festival de Cinema vive. Então, ele tem mesas de debate, ele tem palestra, ele tem oficina, tem workshop, você tem as festas de confraternização, normalmente os festivais costumam fazer, normalmente festivais que são mais longos, né? Tem 10 ou 15 dias. Ultimamente não tem tido mais festival de 15 dias, no máximo 10, né? Porque tá ficando muito caro manter toda essa estrutura de hotel, alimentação, equipes para vários setores, né? Você tem uma equipe que cuida da parte de hotelaria, de alimentação, você tem uma equipe que cuida dos filmes, de equipamento, das sessões, tem equipes de filme que cuida da parte de escolas municipais, estaduais e federais para visitação, porque todos os festivais têm uma contrapartida social. E aí você tem também a parte do turismo, porque ele aquece o local. E aí você vai falar o quê? Festival de Cinema do Rio de Janeiro, da minha cidade, né? Ele é gigantesco, ele uma boa parte da cidade, com vários cinemas em vários locais, o que é muito interessante. Ele movimenta e aquece toda a indústria do turismo, porque ele precisa de hotel para hospedar essa gente toda. E aí o Rio de Janeiro é rico em hotel, né? Porque você tem desde o hotel 5 estrelas até o hostel, até aquela casa que você hospeda um turista também. Às vezes tem esses programas que você procura, né? Que são pessoas cadastradas para você ficar hospedada na casa delas. Você tem toda uma movimentação de táxi, de carros de aplicativo, porque as pessoas precisam se deslocar. Então, você tem toda uma movimentação. E essa pessoa que veio aqui para visitar o festival, assistir as palestras, assistir filme, ela vai comer, ela vai passear, ela vai dormir, ela vai tomar banho, ela vai conhecer o comércio, ela vai levar um presentinho para alguém da família, para algum amigo.
Então, você aquece todo um mercado que é importante. E cada vez que o festival nasce, ele fortalece os demais. Não existe uma concorrência entre um festival e outro. Existe um fortalecimento de um festival para o outro festival. E eles se visitam. Os organizadores dos festivais, eles se visitam. E o que é muito importante. Por que um crítico de cinema precisa ir? Porque muitas vezes são nesses locais que a gente vê o nascimento de novos cineastas, de novos atores, de novos diretores de fotografia, diretor de arte, maquiador, de toda essa parte técnica. E a gente descobre novas conversas, novos assuntos, são sempre atualizados, conectados, né, com a indústria, não só diretamente, porque a gente está lidando com a sétima arte, o audiovisual é muito rico, ele emprega diretamente uma quantidade enorme de pessoas, são muitas famílias empregadas, mas indiretamente ele alimenta várias outras indústrias. Então, às vezes, você vai ver um cara que trabalha com tecnologia, o negócio dele é construir computador, só que ele está inserido dentro do mercado de cinema. Porque a galera que faz computador, que fala de cinema, todo mundo precisa do equipamento. É câmera, é fone, é microfone, luz. Então, todo mundo precisa do equipamento para estar ali. O gamer, que também está ligado a cinema, a série, se faz muito filme de gamer. Então, tem toda uma estrutura, e a cada gênero de filme, você está alimentando mais outra indústria. O Oscar mesmo, as cerimônias de premiação, extremamente importantes. O que Hollywood faz? Tapete vermelho. O que acontece com o tapete vermelho? Já tem as empresas que são, né, credenciadas, então cada um vai vestir um astro, vai vestir uma estrela. As joias também são emprestadas, os sapatos, os acessórios, tudo isso é emprestado. Por quê? Porque aquece a indústria da moda, a indústria de joalheria. Por quê? O fulano de tal foi para o tapete vermelho ganhar o prêmio com aquela roupa. Quando é devolvido, aquela peça de roupa ou aqueles objetos, pulseira, relógio, um anel, brinco, colar, eles valorizam 2, 3 vezes mais. Então, eles vendem aquilo porque foi usado pela ganhadora do Oscar, pelo ganhador do Oscar. Então, você tem aí uma indústria muito rica, e o festival ele é um conector, né? Ele alimenta o resto da indústria, ele conecta as pessoas da indústria, e as festas que elas acontecem em cada festival, ela é feita justamente para isso, para que as pessoas se conectem e façam novos projetos. Você acaba criando o vínculo das pessoas, amizades. São amizades, às vezes, que você constrói para a vida inteira. Te enriquece muito, profissionalmente e pessoalmente também. Então, é muito importante entender todo esse processo de como você vai para um festival. O jornalista, por exemplo, é credenciado com assessoria de imprensa. Ele não simplesmente vai lá e aparece, ele vai, faz o credenciamento dele, aprovado, ele vai. Então, você tem toda uma regra para cumprir, ele vai te dar umas regras. Olha, já tal, você vai buscar sua credencial em tal lugar, assim, assim. Depois que você está paramentado com a credencial, aí sim, começa o trabalho. Aí você vai seguir as normas que cada festival tem de como você vai assistir cada filme. E como você vai entrevistar as equipes daqueles filmes que você está indo ver. Eu já fiz isso muitas vezes durante esses anos. Festival do Rio, Festival de Gramado, Festival de Vassouras, Festival de Mossoró. Agora, provavelmente, eu devo estar indo para o Festival de Belo Horizonte. Se tudo der certo, eu irei, mas eu estou tentando compor aí a agenda de compromissos. Então, esses festivais são muito importantes para que você possa
fazer com que aquele profissional vá para frente, aquele trabalho flua. Muitas vezes o filme vai para o festival e ele é lançado muitos meses depois que ele passa no festival, deu certo, funcionou, não tem distribuidora. Aí o que acontece? No festival passa, a distribuidora vai, gostei do filme, me interessei. Fechou um casamento, pronto. Aí o filme já tem como ser distribuído nas salas de cinema, é lançado e aí o público vai lá para conferir. Então tem todo esse processo. Quem vai no festival assistir os filmes, muitas vezes assiste muito antes da estreia. Então, festival é mega importante. A gente precisa muito disso e a gente precisa que os governos ajudem a manter os festivais de cinema em atividade. Isso é bom para o cinema, é bom para a cidade como um atrativo para o turismo, é bom para toda a população que aprende mais, ganha mais, tem uma troca de cultura, não só cinematográfica, mas também do local, da comida típica daquele local, da troca com o povo. É muito interessante. Então, já sabe que festival de cinema não pode deixar passar. Aí a gente aprende a como a gente vai funcionar em cada festival. E perrengue sempre tem, não vai dizer que os festivais são perfeitos, porque nenhum é. Sempre tem um perrengue. E a gente sempre tem história de perrengue. Eu já tive credencial sumida, desaparecida, foi extraviada. Eu já passei um festival do Rio que eu recebi conseguiram achar minha credencial já no último dia de festival. Mas a gente foi trabalhando. A sorte que o povo me conhecia, então ficava mais fácil. Mas tem uns perrengues que você passa, sabe? Você vai para o filme, aí dá errado, acontece algum incidente na hora da projeção, e aí aquela hora que você não consegue ver, você tem que correr de uma sala para outra para conseguir pegar o próximo filme da sua lista. Tem festivais menores que você tem mais facilidade, você não precisa se deslocar tanto, né? Mas tem uns festivais que você tem que ser de si, mas é sempre bom. Até as histórias de perrengue estão sempre valendo. Acabou?